No dia em que deveria viver o momento mais feliz de sua vida, uma noiva foi surpreendida por uma humilhação pública que ninguém poderia imaginar. A própria sogra decidiu tomar o controle da cerimônia, expondo-a diante de centenas de convidados e transformando o sonho em pesadelo. Mas o que parecia ser o fim, na verdade, foi apenas o início de uma virada inesperada, pois havia um segredo escondido que mudaria completamente o rumo daquela história. O sol da manhã de sábado banhava o campus da Universidade de Stanford, com uma luz dourada que parecia anunciar que algo especial estava prestes a acontecer. Isabela Martinez caminhava pela alameda principal, carregando uma pilha de livros de literatura comparada, seus cabelos castanhos balançando suavemente ao vento. Aos 22 anos, ela tinha aquele tipo de beleza discreta que não gritava por atenção, mas que capturava olhares de quem sabia verdadeiramente apreciar. Naquele dia, vestia uma blusa branca simples e uma saia jeans que havia comprado numa promoção da loja do campus. Suas sandálias rasteiras estavam um pouco gastas, mas ainda assim confortáveis para as longas caminhadas entre as aulas. Isabela sempre preferiu a simplicidade, não por falta de opção, mas por uma escolha consciente que seus pais respeitavam e admiravam. Foi ao dobrar a esquina em direção à biblioteca que o acidente aconteceu. Um rapaz alto, de cabelos loiros e olhos verdes intensos, vinha correndo em sua direção, claramente atrasado para algum compromisso. O impacto foi inevitável. Os livros de Isabela voaram pelo ar como folhas secas ao vento, espalhando-se pelo chão de pedra. "Desculpa. Desculpa mesmo", exclamou ele, imediatamente se abaixando para ajudar a recolher os volumes. "Eu estava correndo para a aula de economia e não vi você chegando." Isabela sorriu, achando graça na situação. "Tudo bem, essas coisas acontecem. Economia deve ser realmente importante para causar tanto desespero assim." O rapaz riu, estendendo a mão para se apresentar. "Sou Daniel Thompson, e você tem razão. Meu professor é um terror com atrasos." "E você é?" "Isabela Martinez", respondeu ela, aceitando o aperto de mão. "E pelo jeito você vai se atrasar ainda mais se ficar aqui conversando comigo." Daniel olhou para o relógio e fez uma careta. "Você está certa, mas que tal a gente se encontrar depois? Para eu compensar pelo atropelo? Conheço um café ótimo aqui perto." Isabela hesitou por um momento. Não era do tipo que aceitava convites de desconhecidos facilmente, mas havia algo na sinceridade dos olhos dele que a fez relaxar. "Por que não? Estarei na biblioteca até às 4. "Perfeito. Te encontro lá às 4:30? Daniel já estava se afastando, caminhando de costas para continuar conversando. "Combinado", respondeu Isabela, vendo-o desaparecer entre os outros estudantes. Naquele momento, ela não imaginava que aquele encontro casual mudaria sua vida para sempre, e nem sempre da forma como sonhara. Às 4:30 em ponto, Daniel apareceu na entrada da biblioteca com um sorriso que iluminava o rosto. Isabela fechou o livro que estava lendo e caminhou até ele, notando que ele havia trocado de roupa. Agora usava uma camisa azul clara que realçava seus olhos e calças caqui bem passadas. "Pontualidade é uma qualidade rara por aqui", comentou ela, guardando o livro na bolsa. "Minha mãe sempre disse que atraso é falta de educação", respondeu Daniel, oferecendo o braço. "O café fica a 2 quadras. Espero que goste de ambiente aconchegante." Enquanto caminhavam, Isabela descobriu que Daniel cursava administração no último ano e que tinha planos de trabalhar na empresa da família depois da formatura. Ele falava sobre negócios com entusiasmo, mas sempre perguntava sobre os interesses dela também. "Literatura comparada deve ser fascinante", disse ele enquanto se sentavam numa mesa próxima à janela do pequeno café. "Imagino que você leia em várias línguas." "Espanhol, inglês, francês e um pouco de italiano", respondeu Isabela modestamente. "Meus pais sempre incentivaram o aprendizado de idiomas. Dizem que cada língua é uma janela para um mundo diferente." Daniel pediu 2 cappuccinos e se inclinou para a frente, claramente interessado. "E o que seus pais fazem?" "Professores também?" Isabela hesitou apenas uma fração de segundo. "Trabalham com entretenimento. Viajam muito a trabalho." Não era mentira, tecnicamente. Seus pais realmente trabalhavam com entretenimento e viajavam constantemente. O que ela omitia era que Helena Vasquez e Michael Martinez
Eram duas das maiores estrelas de Hollywood dos últimos 20 anos. Helena, com seus cabelos ruivos e olhos verdes, havia ganhado 2 Oscars e era considerada uma das atrizes mais talentosas de sua geração. Michael, produtor e ocasionalmente ator, tinha um império cinematográfico que movia milhões de dólares. Isabela havia crescido entre sets de filmagem e tapetes vermelhos, mas sempre preferiu a vida simples. Aos 18 anos, havia pedido aos pais para cursar a universidade como qualquer pessoa normal sem seguranças ou privilégios especiais. Queria ser amada por quem era, não pelo sobrenome que carregava. Deve ser interessante ter pais que viajam tanto, comentou Daniel. Você deve ter histórias incríveis para contar. Algumas, sorriu Isabela, mudando de assunto habilmente. E a sua família? Você mencionou uma empresa. O rosto de Daniel se iluminou com orgulho. Minha família tem uma empresa de investimentos imobiliários. Nada muito glamuroso, mas temos tradição na área. Minha mãe, especialmente, é muito ativa na administração e nas decisões importantes. Isabela percebeu uma mudança sutil no tom dele ao mencionar a mãe. Como se escolhesse as palavras cuidadosamente. Ela deve ser uma mulher e tanto, comentou Isabela. É. Intensa. Daniel riu nervosamente. Tem opiniões muito fortes sobre quase tudo, mas tem um coração bom, só é um pouco protetor demais às vezes. Conversaram por mais 2 horas, descobrindo gostos em comum e rindo de histórias do campus. Quando se despediram, Daniel pediu o número dela com um sorriso tímido. Gostaria muito de vê-la novamente, Isabela. Talvez possamos jantar amanhã. Isabela concordou, sentindo borboletas no estômago. Enquanto caminhava de volta ao dormitório, não conseguia parar de sorrir. Daniel parecia genuíno, engraçado e interessado nela como pessoa. O que ela não sabia era que, naquele exato momento, Daniel estava ligando para a mãe, contando sobre a garota interessante que havia conhecido. E Victoria Thompson, do outro lado da linha, já estava fazendo perguntas sobre a família e origem da tal Isabela Martinez. 3 semanas depois do primeiro encontro, Isabela e Daniel já eram inseparáveis. Ele a levava para pequenos restaurantes fora do campus, caminhadas pelo parque da cidade e sessões de cinema aos domingos. Isabela se sentia mais feliz do que havia estado em muito tempo, longe dos holofotes, das câmeras e da pressão constante de ser a filha de... Naquela tarde de quinta-feira, Daniel parecia especialmente nervoso enquanto terminavam de almoçar no restaurante italiano favorito deles. Mexia constantemente no guardanapo e olhava para Isabela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Tem alguma coisa errada? Perguntou ela, tocando suavemente a mão dele sobre a mesa. Na verdade, eu queria te fazer um convite, disse Daniel, respirando fundo. Minha família está dando um jantar no sábado e eu gostaria muito que você fosse comigo. É importante para mim. Isabela sentiu um frio no estômago. Conhecer a família significava que o relacionamento estava ficando sério. E ela sabia que chegaria o momento de revelar quem realmente era. Mas ainda não se sentia pronta para aquela conversa. Claro, respondeu ela, forçando um sorriso. Será um prazer conhecer seus pais. Daniel relaxou visivelmente. Que alívio. Eu estava com medo de que você achasse muito cedo para essas coisas formais. Minha mãe pode ser um pouco intensa no primeiro encontro, mas tenho certeza de que vocês vão se dar bem. Naquele fim de semana, Isabela passou horas escolhendo o que vestir. Decidiu por um vestido azul marinho simples, mas elegante, que havia comprado numa loja do centro. Sapatos baixos, maquiagem discreta e o cabelo preso num coque despretensioso. Queria causar uma boa primeira impressão sem parecer estar tentando demais. Daniel a buscou às 7 da noite, dirigindo um BMW que ela nunca havia visto antes. É emprestado da família para a ocasião, explicou ele com um sorriso envergonhado. Minha mãe acredita que primeiras impressões são importantes. A casa dos Thompson ficava num bairro nobre da cidade, uma mansão georgiana impecável com jardins perfeitamente cuidados. Isabela sentiu um aperto no peito ao perceber o nível de riqueza da família de Daniel. Não era algo que a impressionasse, crescera cercada de luxo, mas sabia que isso complicaria ainda mais sua situação. Victoria Thompson os recebeu na porta. Uma mulher elegante de cerca de 50 anos, cabelos loiros perfeitamente escovados
e um sorriso que não chegava aos olhos. Usava um conjunto Chanel e joias discretas, mas claramente caras. Então você é a famosa Isabela, disse Victoria, estendendo uma mão com unhas perfeitamente esmaltadas. Daniel não para de falar sobre você. É um prazer conhecê-la, Sra. Thompson, respondeu Isabela educadamente. Victoria a examinou da cabeça aos pés num olhar rápido, mas penetrante, notando cada detalhe da roupa simples e dos acessórios básicos. Seu sorriso se tornou ainda mais forçado. Por favor, me chame de Victoria. Entrem, entrem. O jantar está quase pronto. Durante o coquetel, Isabela conheceu também Robert Thompson, um homem gentil que fazia perguntas genuínas sobre seus estudos, mas sentia constantemente o olhar escrutinador de Victoria, que fazia comentários sutilmente condescendentes. Que vestido encantador, Isabela. Muito prático, disse Victoria, ajustando seu próprio conjunto de grife. Daniel me contou que você estuda literatura. Deve ser interessante ter um hobby tão intelectual. Isabela engoliu em seco. Na verdade, pretendo seguir carreira acadêmica. Literatura sempre foi minha paixão. Que admirável, respondeu Victoria com um tom que sugeria o contrário. E me conte sobre sua família. Daniel mencionou que seus pais trabalham com entretenimento? O momento que Isabela temia havia chegado. Ela podia sentir Daniel ao seu lado, curioso para ouvir mais detalhes que ela sempre evitara compartilhar. Isabela sentiu todas as atenções se voltarem para ela. Victoria aguardava a resposta com um sorriso expectante que não disfarçava a curiosidade maliciosa, enquanto Daniel a olhava com interesse genuíno. Robert Thompson parou de mexer no drink, claramente interessado na conversa. Sim, meus pais trabalham com entretenimento, respondeu Isabela calmamente, escolhendo as palavras com cuidado. Viajam muito a trabalho, principalmente para a Europa e Los Angeles. Que fascinante, exclamou Victoria, mas seu tom carregava uma pitada de condescendência. E em que área exatamente? Produção de eventos? Música? Isabela tomou um gole do vinho para ganhar tempo. Cinema, principalmente. Papai produz e mamãe atua esporadicamente. Cinema independente, imagino, continuou Victoria com um sorriso que não chegava aos olhos. Deve ser um meio muito instável financeiramente. Imagino que seja por isso que você tem uma postura tão econômica com as roupas. Daniel franziu a testa, claramente desconfortável com o comentário da mãe. Mãe, não, querido, não há problema algum nisso, interrompeu Victoria, gesticulando com a taça de vinho. Admiro jovens que sabem viver dentro de suas possibilidades. É muito maduro da parte da Isabela não tentar aparentar ter mais do que realmente tem. Isabela sentiu as bochechas esquentarem, mas manteve a compostura. Havia crescido observando como sua mãe lidava com comentários maldosos de jornalistas e colegas de profissão, sempre com elegância e dignidade. Obrigada pela compreensão, disse Isabela com um sorriso sereno. Realmente acredito que o valor de uma pessoa não está nas roupas que veste ou nas marcas que usa. Robert Thompson pigarreou, tentando quebrar a tensão. Isabela, Daniel me contou que você fala várias línguas. Isso é impressionante para alguém tão jovem. Meus pais sempre incentivaram o aprendizado, explicou ela, grata pela mudança de assunto. Dizem que conhecimento é o único patrimônio que ninguém pode tirar de você. Que filosofia encantadora, comentou Victoria com ironia sutil. Embora um pequeno fundo fiduciário também não faça mal a ninguém, não é mesmo? Daniel estava ficando visivelmente constrangido. Mãe, que tal irmos para a mesa? A senhora não queria servir o jantar? Durante o jantar, servido por 2 funcionários uniformizados, Victoria continuou seus ataques velados. Perguntou sobre a Universidade de Isabela, fazendo comentários sobre como pessoas menos favorecidas conseguiam bolsas de estudo. Questionou sobre seus planos futuros, sugerindo que talvez ela devesse considerar algo mais prático que literatura. Sabe, querida, disse Victoria cortando o salmão delicadamente. Daniel sempre foi muito idealista. Quando criança, queria adotar todos os cachorrinhos abandonados da rua. É uma qualidade adorável, mas às vezes pode causar problemas quando se torna adulto. Isabela entendeu perfeitamente a indireta. Victoria estava deixando claro que havia como mais um projeto de caridade do filho. Tenho certeza de que Daniel sabe muito bem o que quer,
respondeu Isabela com firmeza. E imagino que a senhora o criou para ser um homem capaz de tomar suas próprias decisões. O silêncio que se seguiu foi cortante. Robert pigarreou novamente, e Daniel parecia querer afundar na cadeira. Victoria, por sua vez, havia perdido completamente o sorriso forçado. Claro que sim, disse ela lentamente. Mas às vezes os filhos precisam da sabedoria dos pais para evitar complicações desnecessárias. Quando o jantar finalmente terminou, Isabela se despediu educadamente, agradecendo pela hospitalidade. No carro, Daniel estava claramente envergonhado. Desculpa pelo comportamento da minha mãe, disse ele enquanto dirigiam de volta ao campus. Ela pode ser um pouco protetora demais às vezes. Isabela olhou pela janela, processando tudo o que havia acontecido. Um pouco protetora era um eufemismo generoso para o que havia presenciado. Mas via no constrangimento de Daniel que ele realmente não aprovava a atitude da mãe. Não se preocupe, respondeu ela suavemente. Imagino que seja difícil para qualquer mãe ver o filho se relacionando seriamente pela primeira vez. Daniel segurou sua mão. Obrigado por ser tão compreensiva. Tenho certeza de que ela vai mudar de opinião quando te conhecer melhor. Isabela sorriu, mas por dentro sabia que Victoria Thompson havia deixado muito claro o que pensava dela. A guerra estava declarada, mesmo que apenas uma das partes soubesse disso. Nas semanas que se seguiram ao jantar desastroso, Isabela notou uma mudança sutil no comportamento de Daniel. Ele continuava carinhoso e atencioso, mas havia uma tensão nova em seus encontros, como se carregasse um peso invisível nos ombros. Uma tarde, enquanto estudavam juntos na biblioteca, Daniel recebeu uma ligação que o fez se afastar da mesa. Isabela não conseguiu evitar ouvir fragmentos da conversa tensa com a mãe. Palavras como inadequada com o futuro e responsabilidade chegavam até ela, fazendo seu estômago se contrair. Quando Daniel voltou, tentou agir normalmente, mas Isabela percebeu o conflito em seus olhos. "Tudo bem?" perguntou ela suavemente. "Só assuntos de família", respondeu ele, forçando um sorriso. "Minha mãe às vezes se preocupa demais com coisas que não deveria." Isabela sabia que estava no centro dessa preocupação, mas decidiu não insistir no assunto. Em vez disso, mudou de estratégia. Se Victoria Thompson queria julgar sua adequação para Daniel baseada em aparências superficiais, talvez fosse hora de mostrar que podia jogar esse jogo também. No fim de semana seguinte, Isabela fez algo que não fazia há meses. Ligou para sua mãe em Los Angeles. "Carinho, que surpresa maravilhosa!" exclamou Helena Vasquez do outro lado da linha, sua voz carregada de sotaque espanhol, mesmo depois de décadas nos Estados Unidos. "Como você está, meu amor?" "Oi, mamãe. Estou bem, mas preciso de um favor." Isabela contou sobre Daniel e sobre a hostilidade de Victoria, omitindo apenas os detalhes mais ferinos dos comentários da mulher. "Ah, entendo perfeitamente", disse Helena com um suspiro conhecedor. "Já enfrentei muitas vitórias na minha vida." "O que você precisa, querida?" "Nada muito óbvio, só. Talvez algumas peças mais elegantes, e você poderia pedir para Marcos organizar uma conta discreta na Nordstrom. Não quero exagerar, apenas nivelar o campo de jogo." Helena riu, claramente divertida. "Minha filha diplomática." "Claro que sim. Marcos vai cuidar de tudo hoje mesmo." "Ei, Isabela." "Sim, mamãe." "Lembre-se sempre de quem você é. Não deixe ninguém te fazer sentir menor do que realmente é." 2 dias depois, Isabela recebeu uma ligação discreta, informando que algumas compras haviam chegado ao dormitório. Quando abriu as caixas elegantes, encontrou peças cuidadosamente selecionadas, vestidos de grife, mas não ostensivos, sapatos elegantes, algumas joias delicadas e um casaco de lã italiano que parecia simples, mas custava mais que o aluguel de um apartamento. Na próxima vez que encontrou Daniel para jantar, Isabela usou um dos vestidos novos, um modelo preto elegante da Theory, que realçava sua figura sem ser chamativo. Calçou sapatos Jimmy Choo discretos e prendeu o cabelo com um grampo Hermès que parecia apenas um acessório bonito. Daniel a olhou com admiração quando a viu. "Você está linda. Esse vestido é novo." "Obrigada", sorriu Isabela. "Resolvi renovar um pouco o guarda-roupa." Durante o jantar,
Ela percebeu como pequenas mudanças na aparência alteravam a forma como as pessoas a tratavam. O garçom foi mais solícito. Outras pessoas no restaurante a olhavam com mais respeito. Era um jogo tolo, mas eficaz. O teste real veio na semana seguinte, quando Daniel a convidou para um evento de caridade organizado pela empresa da família. É meio formal, explicou ele nervosamente. Minha mãe vai estar lá, claro, mas também muitas pessoas importantes da cidade. Isabela escolheu um vestido midi azul marinho da Oscar de la Renta, sapatos nude da Louboutin e brincos de pérola que haviam pertencido à sua avó. O visual era sofisticado, mas não gritante. Exatamente o que precisava. Quando chegaram ao evento no clube mais exclusivo da cidade, Isabela notou imediatamente a expressão surpresa no rosto de Victoria Thompson. A mulher mais velha a examinou de cima a baixo, claramente tentando identificar as marcas das roupas. Isabela, que surpresa agradável, disse Victoria com um sorriso mais genuíno do que da última vez. Você está absolutamente elegante. Esse vestido é encantador. Obrigada, Victoria. Você também está deslumbrante, respondeu Isabela graciosamente. Durante a noite, Isabela circulou pelo evento com naturalidade, conversando inteligentemente sobre arte, literatura e política internacional. Sua educação cosmopolita, resultado de anos acompanhando os pais em eventos similares pelo mundo, se mostrava em cada interação. Victoria a observava atentamente, claramente reavaliando suas impressões iniciais. Quando Isabela mencionou casualmente ter visitado o Louvre recentemente e teceu comentários perspicazes sobre uma exposição específica, Victoria finalmente se aproximou. Isabela, não sabia que você tinha viajado recentemente para Paris, disse ela com curiosidade renovada. Fui visitar meus pais, respondeu Isabela simplesmente. Eles estavam trabalhando lá e aproveitei as férias de inverno. Victoria franziu ligeiramente a testa. Pais que trabalhavam em Paris não se encaixavam na imagem de artistas independentes financeiramente instáveis que ela havia construído em sua mente. Que trabalho interessante eles têm, comentou Victoria cuidadosamente. Isabela sorriu misteriosamente. Realmente é. Os meses seguintes transcorreram em uma dança delicada entre Isabela e Victoria Thompson. A mudança no visual e na postura de Isabela havia plantado sementes de dúvida na mente da mulher mais velha, que agora oscilava entre suspeita e uma curiosidade crescente. Daniel notou a melhora no relacionamento entre as duas mulheres e se sentia visivelmente aliviado. Sabia que vocês acabariam se dando bem, disse ele uma tarde, após Isabela ter almoçado com sua mãe e algumas amigas no clube. Sua mãe é interessante, respondeu Isabela diplomaticamente. Na verdade, Victoria havia passado todo o almoço fazendo perguntas sutis sobre sua família, tentando descobrir mais detalhes sobre o misterioso trabalho dos pais de Isabela em Paris. Foi durante esse período de relativa paz que Daniel começou a dar sinais de que estava considerando dar um passo mais sério no relacionamento. Isabela o pegou algumas vezes, olhando vitrines de joalherias quando passavam pelo shopping, e ele começou a fazer perguntas aparentemente casuais sobre seus gostos em relação a anéis. Uma noite de quinta-feira, enquanto caminhavam pela praia depois do jantar, Daniel parou repentinamente e se virou para ela. Bela, disse ele, usando o apelido carinhoso que havia criado para ela. Você já pensou no nosso futuro juntos? Isabela sentiu o coração acelerar. O que você quer dizer? Eu te amo, disse ele simplesmente, e não consigo imaginar minha vida sem você. Sei que ainda estamos jovens, mas você aceitaria se casar comigo? Era o momento que Isabela havia tanto antecipado quanto temido. Ela amava Daniel profundamente, mas sabia que aceitar seu pedido significaria enfrentar algumas verdades que havia evitado por meses. Eu também te amo. Daniel, respondeu ela tocando o rosto dele suavemente. Mas antes de responder, preciso te contar algumas coisas sobre mim que omiti até agora. Daniel franziu a testa preocupado. Que tipo de coisas? Isabela respirou fundo. Sobre minha família. Sobre quem meus pais realmente são. Naquela noite, sentados no apartamento de Daniel, Isabela finalmente contou a verdade. Falou sobre Helena Vasquez,
vencedora de 2 Oscars e uma das atrizes mais respeitadas de Hollywood. Sobre Michael Martinez, o produtor por trás de alguns dos maiores sucessos cinematográficos da última década. Sobre uma infância dividida entre sets de filmagem e a busca desesperada por normalidade. Daniel a escutou em silêncio, seus olhos se arregalando gradualmente, conforme a dimensão da revelação se tornava clara. Você está dizendo que seus pais são Helena Vasquez e Michael Martinez? E perguntou ele finalmente. A Helena Vasquez que ganhou o Oscar por Lágrimas de Medianoche? Isabela assentiu. Eu queria que você me conhecesse por quem eu sou, não pelo sobrenome que carrego. Por isso omiti essas informações. Daniel ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Isso explica muita coisa, murmurou finalmente. Seu conhecimento sobre arte, sua facilidade com idiomas, a forma como você se porta em eventos sociais. Você está bravo comigo? A perguntou Isabela, preocupada com seu silêncio. Daniel se levantou e caminhou até a janela. Não estou bravo, só surpreso. E um pouco confuso sobre por que você achou que isso importaria para mim. Porque já vi como as pessoas mudam quando descobrem. Ou elas ficam intimidadas, ou querem se aproximar pelos motivos errados. Daniel se virou para ela. E você achou que eu seria assim? Não sei, admitiu Isabela. Espero que não. Daniel voltou ao sofá e segurou as mãos dela. Isabela Martinez? Ou deveria dizer Isabela Vasquez Martinez? Legalmente é Vasquez Martinez, mas uso Martinez na universidade. Ela sorriu timidamente. Bem, Isabela, não importa qual sobrenome você use. Eu me apaixonei por você. Pela garota que conheci na biblioteca, que ri dos meus piadas ruins e que coloca açúcar demais no café. Seus pais serem famosos não muda nada disso. Isabela sentiu lágrimas de alívio nos olhos. Então, Daniel sorriu e tirou uma pequena caixa do bolso. Então minha pergunta continua de pé. Isabela Vasquez Martinez, você quer se casar comigo? O anel era lindo. Um solitário clássico que refletia a personalidade de Daniel. Elegante, sem ser ostensivo. Isabela o olhou nos olhos e viu apenas amor e sinceridade. Sim, sussurrou ela. Sim, eu quero. Quando Daniel deslizou o anel em seu dedo, Isabela se sentiu mais feliz do que havia estado em muito tempo. Finalmente havia encontrado alguém que a amava por quem ela realmente era. Que nenhum dos dois imaginava era como Victoria Thompson reagiria quando descobrisse que sua futura nora não era apenas uma estudante de literatura de família humilde, mas sim herdeira de um dos maiores impérios do entretenimento mundial. E que essa descoberta aconteceria da pior forma possível. Notícia do noivado de Isabela, e Daniel foi recebida com reações muito diferentes por suas respectivas famílias. Os pais de Isabela, Helena e Michael ficaram radiantes. Embora sentissem um leve arrependimento por não terem sido informados antes sobre Daniel, a felicidade da filha era o que mais importava. Eu sabia que um dia você encontraria alguém que te amaria por quem você é. Meu amor, disse Helena em uma videochamada, com os olhos marejados. Daniel parece um bom rapaz. Michael, sempre mais pragmático, observou. Ele parece genuíno, e o fato de você ter contado a verdade antes do pedido mostra que ele se importa de verdade. Do outro lado, a reação de Victoria Thompson foi, como esperado, explosiva. Daniel havia ligado para a mãe no dia seguinte ao pedido, esperando uma mistura de surpresa e talvez um pouco de relutância. O que ele recebeu foi um interrogatório implacável. Você pediu quem em casamento? Me perguntou Victoria, sua voz subindo um oitavo. Aquela garota de literatura? Daniel, você enlouqueceu? Vocês se conhecem há apenas 6 meses. Mãe, eu a amo. Daniel tentou argumentar. E ela é muito mais do que você pensa. Ela é incrível. Incrível em quê, Daniel? Em usar roupas simples e fazer você acreditar que ela é uma garota comum? Eu já sabia que tinha algo de estranho nessa história. Ninguém é tão despretensioso sem ter algo a esconder. Daniel hesitou sem saber como revelar a verdadeira identidade de Isabela. Ele queria que a mãe a aceitasse por seus próprios méritos, não pela fama de seus pais. Mãe, por favor, tente conhecê-la melhor. Ela é uma pessoa maravilhosa. Não me venha com essa, Daniel. Eu sei o que é melhor para você. Uma Thompson precisa se casar com alguém à altura de nossa posição social. Alguém com uma família com tradição, com...
Pedigree! A conversa terminou com Victoria ameaçando deserdar Daniel se ele insistisse no casamento. Ele desligou o telefone sentindo-se exausto e frustrado. Minha mãe está sendo difícil, disse ele a Isabela naquela noite, evitando os detalhes mais ásperos. Ela só precisa de tempo para se acostumar com a ideia. Isabela, no entanto, não era ingênua. Ela sabia que Victoria não mudaria de ideia facilmente. A verdadeira batalha começaria agora. E, de fato, a batalha começou. Victoria Thompson, uma mulher acostumada a ter controle sobre todos os aspectos da vida de seu filho, não aceitou o não como resposta. Ela passou a ligar para Daniel diariamente, tecendo comentários maldosos sobre Isabela, questionando sua origem e até mesmo insinuando que ela estava interessada apenas no dinheiro da família Thompson. Daniel, você já parou para pensar por que ela escondeu a família dela de você? Victoria perguntou em uma ligação. Não parece muito honesto, não é? Talvez ela tenha algo a esconder. Daniel, que havia prometido a Isabela que a defenderia, tentava argumentar, mas as palavras da mãe eram como um muro. Mãe, ela tinha seus motivos. E eu entendo. Eu a amo. Amar não paga as contas, Daniel, e não garante um bom nome para a família. Você precisa de alguém que entenda o peso do nosso sobrenome, que saiba como se portar na sociedade. Isabela, por sua vez, tentava ignorar as provocações indiretas que chegavam até ela através de Daniel. Ela sabia que a verdade sobre seus pais eventualmente viria à tona para Victoria, mas esperava que, até lá, a sogra tivesse tido a chance de vê-la como uma pessoa digna, independentemente de sua origem. O casal, no entanto, estava determinado a seguir em frente. Eles começaram a planejar o casamento, sonhando com uma cerimônia íntima e elegante no vinhedo que haviam descoberto juntos em uma viagem. Era um lugar mágico, com vistas deslumbrantes e uma atmosfera romântica, que combinava perfeitamente com o estilo deles. Será perfeito, Bella, disse Daniel, mostrando-lhe fotos do vinhedo. Apenas nós, nossos amigos e a família mais próxima. Sem ostentação, só amor. Isabela sorriu, imaginando o dia. Será o dia mais feliz da minha vida. Mas Victoria Thompson tinha outros planos. Quando soube da escolha do local, ela reagiu com indignação. Um vinhedo? Daniel, você está louco? Os Thompson não se casam em vinhedos. Nós nos casamos no Grand Ballroom do Metropolitan Club. É o mínimo que se espera de uma família como a nossa. Daniel tentou argumentar que o vinhedo era a escolha deles, que era um lugar com significado para o casal. Mas Victoria era implacável. Significado? Significado é ter um casamento que honre o nome da família. E essa sua noiva, ela não tem a menor ideia do que significa ser uma Thompson. Mas não se preocupe, Daniel. Eu vou cuidar de tudo. Vou garantir que você tenha o casamento que merece. Isabela e Daniel se viram presos em uma teia de imposições. Victoria começou a interferir em cada detalhe, desde a lista de convidados até o tipo de flores. Substituiu a cerimonialista escolhida por eles por uma de sua confiança e insistiu em um vestido de noiva que Isabela detestava. Mãe, por favor, é o nosso casamento, Daniel implorava, mas suas palavras pareciam não ter efeito. É o casamento do meu filho, Daniel, e eu não vou permitir que ele seja estragado por caprichos de uma garota que não entende nada de tradição e bom gosto. Isabela sentia-se cada vez mais sufocada. Aquele que deveria ser o momento mais feliz de sua vida estava se transformando em um campo de batalha. E o pior era ver Daniel, o homem que a havia pedido em casamento com tanto amor, cada vez mais acuado pela mãe, incapaz de defendê-la como ela esperava. A data do casamento se aproximava, que a tensão entre Isabela e Victoria atingia seu ponto máximo. A noiva sentia que estava perdendo o controle de sua própria celebração, e a alegria inicial havia sido substituída por uma crescente sensação de desespero. O que ela não sabia era que o pior ainda estava por vir, e que a revelação que ela tanto temia estava prestes a acontecer, não por sua escolha, mas por uma reviravolta do destino. A manhã do casamento amanheceu com um sol radiante, mas o coração de Isabela estava nublado. Ela acordou cedo no quarto de hotel, que Victoria havia escolhido para ela. Um lugar luxuoso, mas impessoal, longe do vinhedo dos seus sonhos. As madrinhas e a cerimonialista, imposta por Victoria, já estavam a postos, prontas para iniciar os preparativos.
Isabela tentava manter a calma, respirando fundo e repetindo para si mesma que, no final, o que importava era o amor entre ela e Daniel. Seus pais, Helena e Michael, haviam prometido chegar a tempo vindo diretamente de um projeto na Europa. A presença deles era a única coisa que realmente a confortava naquele dia. Enquanto a maquiadora trabalhava em seu rosto e a cabeleireira preparava seu cabelo, Isabela tentava se concentrar na imagem de Daniel, no sorriso dele, na forma como ele a fazia sentir amada. Mas a sombra de Victoria Thompson pairava sobre tudo. Foi então que a cerimonialista, uma mulher alta e rígida chamada Sra. Albright, entrou no quarto com uma expressão de desaprovação. Senhorita Martinez, a Sra. Thompson fez algumas alterações de última hora na decoração. Ela pediu que eu a informasse que os arranjos florais foram substituídos por lírios brancos e cravos vermelhos. Ela acredita que são mais adequados para a solenidade da ocasião. Isabela sentiu um choque. Lírios brancos e cravos vermelhos eram tradicionalmente usados em funerais em algumas culturas. Era uma provocação cruel, um símbolo de luto em seu próprio casamento. Ela fez o quê? Perguntou Isabela, a voz embargada. Mas nós havíamos escolhido rosas e peônias. Era para ser um jardim florido, não. A Sra. Thompson acredita que estes arranjos são mais clássicos e elegantes, interrompeu a Sra. Albright, sem demonstrar qualquer empatia. E ela também dispensou a cerimonialista original. Acredita que eu sou mais eficiente em lidar com eventos de grande porte. Isabela sentiu uma onda de raiva e frustração. Victoria não apenas havia tomado o controle de seu casamento, como também estava tentando transformá-lo em algo sombrio e desprovido de alegria. Isso é inaceitável, exclamou Isabela, levantando-se da cadeira. Eu vou falar com ela agora mesmo. A Sra. Albright a deteve com um gesto firme. Senhorita Martinez, a Sra. Thompson está muito ocupada supervisionando os últimos detalhes. Ela pediu que eu a avisasse que, a partir de agora, não é mais sobre o que você quer, mas sobre os padrões da nossa família. E ela espera que você se comporte com a dignidade que a ocasião exige. Isabela sentiu-se humilhada. As palavras de Victoria, transmitidas pela cerimonialista, eram um tapa no rosto. Ela tentou ligar para Daniel, mas ele não atendeu. Provavelmente estava com a mãe, tentando, em vão, acalmar a situação. Com o coração pesado, Isabela se deixou vestir com o vestido de noiva que Victoria havia escolhido. Um modelo suntuoso, mas que não combinava em nada com sua personalidade. Ela se olhou no espelho e viu uma estranha, uma noiva sem brilho, quase uma marionete nas mãos de sua sogra. A cerimônia seria realizada no Grand Ballroom do Metropolitan Club, um lugar grandioso e impessoal, como Victoria sempre quisera. 200 convidados, a maioria amigos e sócios da família Thompson, já estavam sentados, aguardando a entrada da noiva. Quando as portas do salão se abriram, Isabela caminhou pelo corredor ladeado pelos arranjos fúnebres, sentindo todos os olhares sobre ela. Ela procurou Daniel no altar, esperando encontrar algum apoio em seu olhar, mas ele parecia tenso e pálido, evitando o contato visual. Ela se aproximou do altar e o padre iniciou a cerimônia. Isabela tentava se concentrar nas palavras, mas sua mente estava em turbilhão. A cada frase, sentia a presença opressora de Victoria Thompson, sentada na primeira fila, com um sorriso de triunfo nos lábios. Foi então que Victoria se levantou abruptamente, interrompendo o padre no meio de uma oração. Com licença, padre, disse Victoria, sua voz ecoando pelo salão. Peço desculpas pela interrupção, mas algo muito sério está acontecendo aqui. Todos os olhos se voltaram para Victoria, que caminhou até o altar, parando ao lado de Isabela. Esta jovem, começou Victoria, apontando para Isabela com um dedo acusador, está claramente fora de si. Ela está histérica. E, francamente, acredito que esteja sob o efeito de alguma substância. Ela tem se comportado de forma irracional durante todo o dia, e não podemos permitir que ela estrague este momento tão importante para a nossa família. Isabela sentiu o sangue gelar nas veias. As acusações eram absurdas, uma tentativa de desacreditá-la publicamente. Victoria, o que você está fazendo? Sussurrou Daniel, finalmente encontrando a voz, mas sua voz era fraca, quase um murmúrio. Victoria o ignorou. Eu já liguei para a segurança. Eles virão escoltá-la para fora.
Ela precisa se acalmar e talvez procurar ajuda profissional. Em questão de segundos, 2 seguranças uniformizados surgiram do fundo do salão, caminhando em direção ao altar. Os convidados murmuravam, chocados com a cena. Isabela sentiu o rosto queimar de vergonha. Daniel, faça alguma coisa, implorou Isabela, olhando para o noivo. Daniel apenas balbuciou, mãe, por favor. Todos, por favor, se acalmem. Mas ele não fez nenhum movimento para defendê-la, para impedir a humilhação pública. Os seguranças se aproximaram e Isabela sentiu as mãos firmes deles em seus braços. Humilhada, arrasada, ela foi retirada do próprio casamento, escoltada para fora do salão sob os olhares chocados e curiosos de 200 convidados. Ela foi levada para uma pequena sala de segurança nos fundos da propriedade, um lugar frio e sem janelas. Lá, sentada em um banco de metal, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. O vestido de noiva, antes um símbolo de esperança, agora parecia um sudário. Tudo estava perdido. Seu sonho havia se transformado em um pesadelo público. Foi então que, em meio ao seu desespero, Isabela ouviu um som que a fez levantar a cabeça. Um som inconfundível, que ela conhecia desde a infância. O som de motores de jato. Não um, mas vários. E eles estavam pousando muito perto. Seus pais haviam chegado, e Victoria Thompson estava prestes a descobrir que havia cometido o maior erro de sua vida. O som dos jatos se intensificou, seguido pelo zumbido inconfundível de helicópteros. Isabela, ainda sentada no banco frio da sala de segurança, sentiu uma mistura de alívio e pavor. Seus pais haviam chegado, mas em que circunstâncias? Eles veriam sua filha humilhada, retirada do próprio casamento. Minutos depois, a porta da sala de segurança se abriu abruptamente. Não eram os seguranças do clube, mas 2 homens altos e corpulentos, com fones de ouvido e ternos impecáveis. Eles eram da equipe de segurança particular de seus pais. Senhorita Martinez, seus pais estão aqui, disse um deles, sua voz firme, mas respeitosa. Eles a aguardam lá fora. Isabela se levantou, enxugando as lágrimas apressadamente. Caminhou pelo corredor dos fundos do clube, sentindo o coração bater forte no peito. Ao sair para a área de serviço, a cena que se desenrolava era digna de um filme de Hollywood. 2 jatos particulares estavam estacionados na pista de pouso adjacente ao clube e 3 helicópteros haviam acabado de pousar em um gramado próximo. Uma frota de carros de luxo com vidros escuros esperava. E em meio a tudo isso, uma multidão de paparazzi e jornalistas, alertados pela chegada inesperada, já se aglomerava, suas câmeras disparando flashes incessantemente. No centro daquele furacão de glamour e caos estavam Helena Vasquez e Michael Martinez. Helena, mesmo após uma longa viagem, exibia a postura impecável de uma verdadeira estrela. Usava um elegante conjunto de seda escura, óculos de sol Chanel e um lenço de grife amarrado no cabelo. Sua expressão, no entanto, era de fúria contida. Ao lado dela, Michael Martinez irradiava autoridade. Com seu terno impecável e olhar penetrante, ele parecia pronto para mover montanhas. Sua equipe de segurança particular formava um cordão protetor ao redor deles. Quando Helena viu Isabela, seus óculos de sol foram retirados, revelando olhos verdes marejados. Ela correu até a filha, abraçando-a com força. Meu amor, o que aconteceu aqui? Se perguntou Helena, sua voz baixinha, mas carregada de emoção. Mamãe. Isabela não conseguiu dizer mais nada, desabando em lágrimas nos braços da mãe. Michael se aproximou, colocando a mão no ombro de Isabela. Não se preocupe, filha. Nós vamos resolver isso. Enquanto isso, dentro do salão de festas, o caos se instalava. Os convidados, que ainda estavam chocados com a cena da noiva sendo escoltada para fora, agora murmuravam sobre a chegada dos jatos e helicópteros. Victoria Thompson, que se preparava para dar uma coletiva de imprensa improvisada para explicar a situação, foi informada por um de seus funcionários sobre a chegada dos pais da noiva. Os pais da noiva? Tyler perguntou Victoria, franzindo a testa. Mas eles não deveriam estar na Europa? Foi sim, senhora Thompson, mas eles chegaram. Eles não vieram sozinhos. Há muitos jornalistas lá fora. Victoria sentiu um arrepio. Ela havia feito algumas pesquisas sobre os pais de Isabela, mas suas fontes haviam sido vagas, mencionando apenas trabalho com cinema independente. Ela nunca imaginou que,
trabalho com cinema significaria isso. Foi então que as portas do Grand Ballroom se abriram novamente. Desta vez, não era a noiva, mas Helena Vasquez e Michael Martinez que entravam, seguidos por Isabela e por uma pequena comitiva de seguranças e assessores de imprensa. O silêncio no salão foi absoluto. Victoria Thompson, que estava no palco pronta para seu discurso, viu Helena e Michael caminharem em sua direção, seus olhares fixos nela. O sorriso de triunfo em seu rosto se desfez. Ela reconheceu Helena Vasquez, a atriz internacionalmente famosa, a vencedora do Oscar, e Michael Martinez, o produtor bilionário. A farsa havia acabado. Senhora Thompson, disse Michael, sua voz calma, mas com uma autoridade que fez Victoria encolher. Parece que houve um pequeno mal-entendido sobre o casamento de nossa filha. Helena, com os olhos fixos em Victoria, acrescentou. E sobre a forma como a senhora tratou minha filha. Acredito que temos algumas coisas a conversar. Victoria Thompson, acostumada a dominar qualquer ambiente, sentiu o chão sumir sob seus pés. Todos os convidados estavam assistindo, boquiabertos, enquanto a mulher que até então havia sido a anfitriã arrogante, agora parecia uma criança pega em flagrante. A humilhação foi pública e imediata. Os flashes dos paparazzi, que agora invadiam o salão, registravam cada momento da cena. A realeza de Hollywood havia chegado, e a festa de Victoria Thompson estava prestes a se transformar em um palco para um drama muito maior do que ela jamais imaginou. O silêncio no Grand Ballroom era tão denso que se podia ouvir o clique das câmeras dos paparazzi. Victoria Thompson, pálida e visivelmente abalada, tentava encontrar as palavras, mas sua voz não saía. Seu olhar ia de Helena para Michael, depois para Isabela, que agora estava de pé ao lado dos pais, com a cabeça erguida. Eu não sabia, gaguejou Victoria, tentando se recompor. Eu não tinha ideia de que Isabela era sua filha. Michael Martinez deu um passo à frente, sua voz ressoando pelo salão. Isso não justifica a forma como a senhora a tratou, senhora Thompson. Acusá-la publicamente, humilhá-la e tirá-la do próprio casamento. Isso é imperdoável. Helena Vasquez, com um brilho perigoso nos olhos, acrescentou. Minha filha escolheu viver uma vida discreta, longe dos holofotes. Ela queria ser amada por quem ela é, não pelo nosso sobrenome. E a senhora, com sua arrogância e preconceito, destruiu o dia mais importante da vida dela. Os convidados, antes chocados, agora sussurravam entre si. A notícia de que a noiva era filha de Helena Vasquez e Michael Martinez se espalhava como um incêndio. O que parecia ser um escândalo local estava se tornando um evento de proporções globais. Victoria tentou se justificar, seus olhos buscando Daniel, que estava parado no altar, paralisado pelo choque e pela vergonha. Eu só queria o melhor para meu filho, disse Victoria, sua voz perdendo a arrogância. Eu pensei que ela não era adequada para a nossa família. E o que a senhora considera adequado? Perguntou Helena, um sorriso frio nos lábios. Alguém com um sobrenome que a senhora aprova? Alguém que a senhora possa controlar? Michael fez um gesto para um de seus assessores, que imediatamente se aproximou da senhora. Albright, a cerimonialista imposta por Victoria. Em questão de minutos, a senhora Albright foi discretamente substituída pela cerimonialista original, uma mulher chamada Clara, que Isabela e Daniel haviam escolhido. Clara, disse Michael, sua voz calma e autoritária. Por favor, restaure a decoração original do casamento. Traga as flores que minha filha e Daniel escolheram. E certifique-se de que tudo esteja perfeito em 1 hora. Clara, que havia sido dispensada por Victoria, assentiu com um sorriso de satisfação. Sim, senhor Martinez. Será um prazer. Enquanto a equipe de Michael e Helena começava a trabalhar na transformação do salão, trazendo caixas de flores frescas e removendo os arranjos fúnebres de Victoria, a atenção se voltou para o noivo. Daniel, que até então havia permanecido em silêncio, finalmente desceu do altar e caminhou em direção a Isabela. Seus olhos estavam cheios de arrependimento e desespero. Bela, eu sinto muito, disse ele, estendendo a mão para ela. Eu não sabia o que fazer. Minha mãe...
Isabela recuou, evitando seu toque. Ela o olhou nos olhos e viu a fraqueza, a incapacidade de defendê-la no momento em que ela mais precisava. Você não sabia o que fazer, Daniel? Perguntou Isabela, sua voz embargada pela dor. Você me viu ser humilhada, acusada de estar louca, e tudo o que você fez foi murmurar para que todos se acalmassem? Você não me defendeu, Daniel. Você me deixou ser levada pelos seguranças. Daniel tentou segurar as mãos dela novamente. Eu estava em choque, Bella. Eu prometo que nunca mais vou deixar isso acontecer. Michael Martinez interveio, colocando a mão no ombro de Daniel. Jovem, um homem que não consegue defender sua noiva no dia do próprio casamento não é digno dela. Minha filha merece um homem que a apoie, que a proteja, não alguém que se curve à vontade de sua mãe. Helena, com lágrimas nos olhos, abraçou Isabela. Você é forte, meu amor. Você não precisa aceitar menos do que merece. Isabela olhou para Daniel e a dor em seus olhos se transformou em uma compreensão fria. Ela o amava, sim, mas o amor não era suficiente se não houvesse respeito e apoio mútuo. Ela havia sonhado com um parceiro, não com um filho que precisava ser defendido da própria mãe. Eu não posso, Daniel, disse Isabela, sua voz clara e firme, apesar das lágrimas. Eu não posso me casar com você. Aquelas palavras ecoaram pelo salão, chocando a todos. Daniel empalideceu e Victoria Thompson, que observava a cena de longe, sentiu um calafrio. Bella, por favor, implorou Daniel, mas Isabela já havia tomado sua decisão. Eu te amei, Daniel, mas você me mostrou que não é o homem que eu pensei que fosse. Eu mereço mais do que isso. Com a ajuda de Clara e da equipe de seus pais, o salão foi rapidamente transformado. As flores fúnebres foram substituídas por arranjos exuberantes de rosas e peônias, e a atmosfera sombria deu lugar a uma celebração vibrante. Os pais de Isabela, com sua influência e contatos, não apenas restauraram a decoração, mas também trouxeram um chefe renomado para preparar um banquete digno de reis. E em questão de minutos, a lista de convidados foi atualizada com a chegada de grandes nomes de Hollywood, amigos de Helena e Michael, que transformaram o evento em uma festa glamurosa. O contraste entre a crueldade de Victoria e a imponência da realeza de Hollywood era gritante e foi registrado por todas as câmeras. A reputação da família Thompson, que Victoria tanto prezava, desmoronava publicamente. Isabela, com o apoio de seus pais, havia transformado seu pesadelo em um ato de autoafirmação. Ela não se casaria naquele dia, mas havia recuperado sua dignidade e sua voz. E Victoria Thompson, sentada em um canto, observava seu mundo desabar, percebendo que havia cometido o maior erro de sua vida ao subestimar a noiva. O que deveria ter sido o casamento do ano para a família Thompson se transformou em um espetáculo midiático, de proporções épicas. As câmeras dos paparazzi, que antes eram uma mera curiosidade, agora registravam cada detalhe da reviravolta dramática. A imagem de Victoria Thompson, pálida e humilhada, contrastava brutalmente com a imponência serena de Helena Vasquez e Michael Martinez. Os convidados da alta sociedade, que momentos antes haviam testemunhado a humilhação de Isabela, agora se apressavam em cumprimentar Helena e Michael, tentando se associar à realeza de Hollywood. Os sussurros de choque e fofoca se transformaram em admiração e, para muitos, em um prazer secreto ao ver a arrogância de Victoria desmoronar. Daniel, ainda atordoado pela rejeição de Isabela, tentou se aproximar novamente, mas foi gentilmente impedido por Michael. Daniel, entendo sua dor, disse Michael, sua voz suave, mas firme. Mas Isabela precisa de espaço. Ela precisa de tempo para processar tudo o que aconteceu. Helena, com os olhos fixos na filha, que agora conversava com Clara sobre os novos arranjos florais, acrescentou: Ela é uma mulher forte, Daniel, e ela merece um homem que seja igualmente forte, que a defenda e a respeite. Victoria Thompson, por sua vez, tentou se esconder no fundo do salão, mas era impossível. Seu nome e sua imagem já estavam sendo transmitidos ao vivo para milhões de pessoas ao redor do mundo.
As colunas de fofoca e os noticiários de celebridades já estavam em polvorosa, relatando cada detalhe do casamento desfeito de Hollywood. A festa, que havia sido planejada por Victoria para ser um evento formal e austero, foi transformada por Helena e Michael em uma celebração vibrante e cheia de vida. A música mudou de clássica para uma banda de jazz animada, e o cardápio, antes restrito, agora incluía pratos gourmet e coquetéis exóticos. Isabela, embora ainda com o coração partido, sentiu um alívio imenso. Ela não estava se casando, mas estava livre. Livre das imposições de Victoria, livre da fraqueza de Daniel, livre para ser quem ela realmente era. Seus pais, com sua força e amor incondicional, haviam restaurado sua dignidade em público. Ela passou a noite conversando com amigos e familiares, recebendo abraços e palavras de apoio. Helena e Michael, sempre ao seu lado, garantiram que ela se sentisse amada e protegida. No dia seguinte, as manchetes dos jornais e revistas de celebridades eram unânimes. A noiva de Hollywood rejeita o noivo no altar, o drama da família Thompson. A reputação de Victoria Thompson estava arruinada. Sua imagem de matriarca respeitável e influente foi substituída pela de uma mulher cruel e preconceituosa. Daniel, por sua vez, tentou entrar em contato com Isabela nos dias seguintes, enviando mensagens e ligando incessantemente. Ele estava genuinamente arrependido, mas o dano já estava feito. Isabela, com a ajuda de seus pais, decidiu se afastar por um tempo. Ela precisava de espaço para curar suas feridas e reavaliar seus sentimentos. Helena e Michael a levaram para a casa de praia da família em Malibu, um refúgio tranquilo, onde ela poderia encontrar paz longe do burburinho. "Você fez a coisa certa, meu amor", disse Helena enquanto caminhavam pela areia dourada. "É difícil, eu sei, mas você merece alguém que a valorize por completo." Michael acrescentou: "Um homem que hesita em defendê-la em público não será um bom parceiro na vida privada. Você é forte, Isabela, e tem o mundo aos seus pés." Naquele período de retiro, Isabela começou a refletir sobre sua vida. Ela havia passado anos tentando se encaixar em uma imagem de normalidade, escondendo sua verdadeira identidade para encontrar um amor genuíno. Mas a experiência com Daniel e Victoria a fez perceber que a verdadeira aceitação vinha de dentro. Ela percebeu que não precisava se diminuir para ser amada. Seus pais, com todo o seu sucesso e fama, eram pessoas gentis e amorosas, e ela havia herdado essa força. Enquanto isso, a vida de Victoria Thompson se transformava em um inferno social. As colunas de fofoca não a perdoavam, e seus antigos amigos da alta sociedade a evitavam. Seu prestígio social se dissolveu rapidamente e ela se tornou motivo de chacota em todos os círculos que antes dominava. Daniel, sozinho e arrependido, tentou remendar a situação com a mãe, mas o relacionamento deles também estava abalado. Ele havia visto a verdadeira face de Victoria e a fraqueza de sua própria omissão. Isabela, no entanto, estava começando a se reconstruir. Longe do drama, ela encontrou um novo propósito. A experiência a havia fortalecido e ela estava pronta para um novo capítulo em sua vida. Um capítulo onde ela seria a protagonista, sem medo de quem ela realmente era. Os meses que se seguiram foram de intensa transformação para Isabela. Longe da agitação de Los Angeles e das lembranças dolorosas do casamento desfeito, ela se refugiou na casa de praia em Malibu, um santuário de paz e reflexão. Seus pais, Helena e Michael, foram seus pilares, oferecendo apoio incondicional e o espaço necessário para que ela pudesse se curar. Isabela passou dias caminhando pela praia, lendo, escrevendo e, pela primeira vez em muito tempo, permitindo-se sentir todas as emoções. A tristeza pela perda do que poderia ter sido, a raiva pela humilhação sofrida e, gradualmente, uma crescente sensação de empoderamento. Ela percebeu que a busca pela normalidade a havia levado a esconder uma parte essencial de si mesma. A experiência com Daniel e Victoria, embora dolorosa, a libertou da necessidade de se conformar às expectativas dos outros. Ela era filha de Helena Vasquez e Michael Martinez, e isso era parte de sua identidade, não algo a ser escondido ou envergonhado. Com o tempo, a dor deu lugar à resiliência. Isabela começou a canalizar sua energia
para seus estudos e para novos projetos. Ela se dedicou à sua tese de doutorado em literatura, comparada com um fervor renovado, explorando temas de identidade e representação. Seus pais, observando sua recuperação, sugeriram que ela considerasse um novo caminho profissional, algo que a conectasse mais diretamente com suas paixões e talentos. Você tem um olhar único para as histórias. Meu amor, disse Helena uma tarde enquanto tomava um chá na varanda com vista para o oceano. Você sempre foi a primeira a identificar a alma de um roteiro, a verdade por trás de um personagem. Michael concordou. Com sua formação em literatura e sua sensibilidade, você poderia ser uma excelente consultora de roteiros, ou até mesmo uma produtora. Você entende o que faz uma boa narrativa. A ideia plantou uma semente na mente de Isabela. Ela havia crescido em meio ao cinema, mas sempre como observadora. Agora, talvez fosse a hora de se tornar uma participante ativa, usando sua voz e sua perspectiva para moldar histórias que importassem. Ela começou a pesquisar sobre o mercado de consultoria de roteiros e produção independente. Conversou com amigos dos pais na indústria, que se mostraram entusiasmados com a ideia de ter alguém com a visão de Isabela. Enquanto Isabela se reconstruía, o mundo de Victoria Thompson continuava em colapso. As manchetes implacáveis, os programas de fofoca e as conversas nos círculos sociais a haviam transformado em uma pária. Seus investimentos e projetos de caridade, antes elogiados, agora eram vistos com desconfiança. As pessoas viam a crueldade por trás da fachada de filantropia. Daniel, por sua vez, tentou desesperadamente se redimir. Ele ligava, mandava flores e escrevia cartas pedindo perdão. Ele havia perdido Isabela, e a culpa o consumia. Ele também havia perdido o respeito de seu pai, Robert, que estava profundamente e apenas vergonhado com o comportamento de Victoria e a fraqueza de Daniel. Você deveria ter defendido Isabela. Daniel, Robert havia dito em uma discussão acalorada. Você a amava. Como pôde permitir que sua mãe a humilhasse daquela forma? Daniel não tinha respostas. Ele havia sido um covarde, e agora pagava o preço. Isabela, no entanto, não olhava para trás. Ela havia cortado todo o contato com Daniel, sabendo que precisava de um tempo para si mesma, longe de qualquer lembrança do passado. Ela estava focada em seu futuro, em sua nova jornada. Meses depois do fatídico casamento, Isabela estava em um novo apartamento em Los Angeles, um lugar que ela havia decorado com seu próprio estilo, refletindo sua nova fase de vida. Ela havia concluído sua tese e estava prestes a iniciar um projeto como consultora de roteiros para uma produtora independente. Seus pais estavam orgulhosos. Ela estava feliz, fortalecida e cercada pelo amor e carinho de sua família. A dor da humilhação ainda era uma cicatriz, mas era uma cicatriz que a lembrava de sua força e resiliência. Ela havia aprendido que o verdadeiro valor de uma pessoa não estava em seu sobrenome, em suas posses ou na aprovação dos outros, mas em sua integridade e em sua capacidade de se levantar após uma queda. E Isabela Martinez, a filha das estrelas de Hollywood, estava pronta para brilhar com sua própria luz. Um ano se passou desde o dia em que o mundo de Isabela virou de cabeça para baixo. A poeira dos tabloides havia baixado, mas as memórias e as consequências daquele dia permaneciam vivas para todos os envolvidos. Isabela estava prosperando em sua nova carreira. Seu primeiro projeto como consultora de roteiros havia sido um sucesso, e ela já estava envolvida em outros dois, um deles para a produtora de seu pai, Michael. Sua sensibilidade literária e sua visão única para histórias eram muito valorizadas na indústria. Ela se sentia realizada, usando seu intelecto e paixão de uma forma que nunca imaginara. Seu apartamento em Los Angeles, com vista para as colinas, era um refúgio de criatividade. As paredes eram forradas de livros, e um grande quadro branco em sua sala estava sempre cheio de anotações e ideias para os roteiros em que trabalhava. Ela havia encontrado sua voz, não apenas como uma profissional, mas como uma mulher que havia superado uma grande adversidade. Ainda havia momentos de melancolia, é claro. O trauma de ser humilhada publicamente era algo que levava tempo para cicatrizar, mas ela estava cercada por um círculo de amigos leais e pela família que a amava incondicionalmente.
Helena e Michael eram seus maiores incentivadores. Eles a observavam com orgulho, vendo a filha florescer e encontrar seu próprio caminho, longe da sombra da fama deles. Você está brilhando, meu amor, disse Helena em uma noite, enquanto jantavam em um restaurante discreto em Santa Mônica. É maravilhoso ver você tão feliz e realizada. Michael, sempre com um olhar atento para os negócios, acrescentou: seu nome já está sendo sussurrado nos corredores dos estúdios. Você tem um futuro brilhante pela frente, Isabela. Enquanto a vida de Isabela seguia em frente com um novo propósito, a de Victoria Thompson continuava em declínio. A vergonha pública havia sido implacável. Ela havia perdido a maioria de seus amigos e aliados na alta sociedade, e a empresa de investimentos da família Thompson havia sofrido um golpe significativo em sua reputação. Robert Thompson, o pai de Daniel, havia se distanciado de Victoria. Ele, que sempre fora um homem discreto e de princípios, não conseguia perdoar a crueldade de sua esposa e a forma como ela havia envergonhado a família. O casamento deles estava em crise e os rumores de uma separação iminuíam nos círculos sociais. Daniel, por sua vez, estava em um limbo emocional. Ele havia tentado de tudo para reconquistar Isabela, mas ela havia mantido sua decisão. Ele se sentia culpado, arrependido e, acima de tudo, sozinho. A imagem de Isabela sendo escoltada para fora do altar o assombrava, e a fraqueza que ele demonstrou naquele dia o perseguia. Ele havia se afastado da mãe, culpando-a por tudo o que havia acontecido. Sua carreira na empresa da família também não ia bem. Sem o entusiasmo de antes, ele se sentia desmotivado e perdido. Um dia, Isabela recebeu um convite para um evento de gala beneficente em Los Angeles. Era um dos maiores eventos do ano, e ela sabia que seria um lugar onde muitas pessoas da indústria estariam presentes. Ela hesitou por um momento, pensando na possibilidade de encontrar Daniel ou Victoria, mas decidiu que era hora de enfrentar o mundo com a cabeça erguida. Ela escolheu um vestido elegante e moderno, que realçava sua figura e sua confiança. Seus cabelos estavam soltos em ondas suaves, e um colar de esmeraldas, um presente de sua mãe, brilhava em seu pescoço. Ela não era mais a noiva humilhada. Era Isabela Martínez, uma mulher forte, bem-sucedida e dona de si. Ao chegar ao evento, ela foi recebida com sorrisos e cumprimentos. Muitas pessoas a reconheceram, não apenas como a filha de Helena e Michael, mas como a mulher que havia se levantado após um escândalo público. Enquanto circulava pelo salão, conversando e rindo, ela sentiu um olhar sobre ela. Virando-se, viu Daniel parado a uma certa distância observando-a. Ele parecia mais magro, com uma expressão de melancolia nos olhos. Ele caminhou em sua direção hesitante. Isabela, disse ele, sua voz baixa. Você está deslumbrante. Isabela o olhou nos olhos sem raiva, mas com uma distância polida. Obrigada, Daniel. Você também. Eu queria te dizer de novo o quanto sinto muito, continuou ele. Eu fui um covarde, e eu perdi a mulher mais incrível que já conheci. Isabela assentiu sem dizer nada. Ela sabia que ele era sincero, mas as palavras não podiam apagar o que havia acontecido. Eu espero que você encontre a felicidade, Isabela, disse Daniel, seus olhos marejados. Você merece. Isabela sorriu suavemente. Eu estou encontrando, Daniel. Estou encontrando. Ele se virou e se afastou, deixando-a com uma sensação de finalização. Era um adeus, um fechamento para um capítulo doloroso de sua vida. Naquela noite, Isabela dançou, riu e celebrou sua nova vida. Ela havia transformado um pesadelo em um catalisador para sua própria força e sucesso. E ao fazer isso, ela havia provado que a verdadeira realeza não era definida por sobrenomes ou fortunas, mas pela integridade, coragem e a capacidade de se reerguer com graça. A vida, como um roteiro bem escrito, continuava a surpreender Isabela com reviravoltas inesperadas. 1 ano e meio após o casamento desfeito, ela estava em Milão participando de um festival de cinema como consultora de roteiros. O projeto em que trabalhava, um drama independente com uma narrativa poderosa, estava recebendo aclamação da crítica, e Isabela era elogiada por sua contribuição. Ela estava em um jantar de gala, cercada por cineastas, atores e produtores de todo o mundo.
Vestia um elegante vestido de seda verde esmeralda, que combinava perfeitamente com seus